Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, nossa maratona Scrum, certo? No vídeo anterior, parte um, a gente está aprofundando na Sprint Planning. Conforme eu falei, eu resolvi dar uma visão geral do Scrum e agora a gente está aprofundando como a gente utilizar na prática dia a dia, certo? Então, a gente está fazendo estudo de caso de implementações com empresa de saneamento básico, aprofundando ali na Sprint Planning 2, parte 2, né? E aí, acho que vai ter a parte 3, porque eu preciso fazer um pouco do operacional, né? Que é operacional que eu digo é em tela, né? Utilizando alguma ferramenta, você pode usar Vidas ou DevOps, porque Scrum é uma metodologia, não importa a ferramenta. Não existe essa. Ah, a empresa X utiliza o Gira, a empresa, beleza, é porque relacionado a recursos de projeto, gerenciamento de configurações, né, de governança, a empresa pede aquele software específico. E quando o software é bastante utilizado, requer, né, que você aprenda também a documentação própria, né, ali do software, utilizar algumas coisinhas. Mas você tem que entender como funciona a metodologia. Porque eu vou mostrar mais à frente também que não adianta você não entender a metodologia, porque você pode utilizar outra metodologia e às vezes a ferramenta não suprir ali. Porque existem N metodologias que eu falei, né? XP, Crystal, mas a gente está utilizando Scrum para desenvolvimento de software, ok? E a gente vai agora, pessoal, aprofundar mais um pouco. Eu vou fazer um pouco operacional. E a gente fez a abertura, né? Aqui na Sprint, a gente agendou tudinho, fez a revisão, as user stories, estimativa com plain poking. Essa estimativa plain poke a gente não levou detalhado do plain poke como fazer diariamente ali, porque tem que ter o dev presente, mas você tem que ter um cronograma ali de sabendo como faz a estimativa plain poke, né? A pessoa vai chutando. E aí essa reunião foi de 8 às 11, não deu aqui, porque a gente tem que ter uma jornada de trabalho. Lembrando, por exemplo, jornada de trabalho aqui, você tem, eu fiz tudo isso de 8 para as 11. Agora de 13 ou de 2 às 17, a gente faz outra rodada de para refinamento, porque a gente só conseguiu abrir os stories, a estimativa, né? E para fazer esse trabalho. Então, a gente sabe da cerimônia, a gente está nessa parte aqui, seria sprint planning, ok? E eu gosto de deixar também, vou dar uma salientar aqui, que eu gosto de deixar já, se por exemplo no mês aqui eu crio logo uma agenda para sprint plan semanal. Duas sprint plan aqui vem numa agenda, dependendo aí da agenda que você utilizar, Google, Microsoft, não sei. E aí eu crio aqui, né, sprint plan 1. Aí se for para 2 horários, né, eu coloco geralmente semanalmente, né, porque a sprint é semanal, e uma pela manhã e outra pela tarde. Se for duas sprint goal, né, vai ser duas na manhã à tarde. Aí você vai ter que ver a data com o PO aqui, organizar. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma simulação. Tem aqui já semanalmente, uma semana. Depois, quando eu aprofundar na dele, eu vou botar a dele aqui, tudinho, e todos conforme nossas cerimônias aqui do Scrum. Agendar, ok? Mas a gente está aprofundando a Sprint Planner. E eu deixo esses slides aqui, né? Falando na jornada de trabalho, para você ter uma visão. Ok? A gente está aprofundando aqui. A visão da hierarquia do Scrum no Gira, pessoal. É o seguinte, aqui a ferramenta, a documentação da ferramenta, certo? Mas existem outras ferramentas, as DevOps, mas o conceito é o mesmo. Por exemplo, os épicos no Gira, pessoal, é para você ali, quando você faz com a análise de... É para você ter a grande iniciativa ou funcionalidade. Pode durar várias sprints, certo? O épicos. Já os stories, os requisitos funcionais, são do ponto de vista do usuário, que a gente falou, que a gente levantou as histórias. Já texto e subtexto são ações específicas para implementar mais histórias, ok? Isso aqui eu trouxe aqui para a gente, como a gente está usando o Gira aqui, a ferramenta, no módulo do consumo, que a gente criou aqui a nossa reunião, né? O backlog aqui do produto, né? Criamos aqui o backlog, reunimos os devs, PO, PO deu a meta da sprint, a meta sprint goal, né? E a gente tem aqui associado. E
carregar aqui um pouco. Enquanto carrega aqui, vou mostrar aqui, peraí. E aqui tem como você acessar a meta também aqui da sprint. Para sprint plan. E aqui o Épicos, como é que você cria um Épicos? Tem aqui no Gira, tem a documentação completa, tem a IA do Gira também, aí você é fácil. Mas eu vou criar um método aqui com o nome módulo de consumo. Ou módulo... Eu criei módulo de consumo, né? Porque pode ter vários... Aqui já está módulo de consumo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui um épico. A entrega de... Na verdade, vou alterar aqui. Certo? Eu posso colocar aqui... módulo de consumo, eu vou colocar entrega cadastro de hidrômetro, porque pode ter várias tarefas, certo? E aí eu criei esse top, esse épico. Ok. Esse épico aqui, pessoal, conforme o nosso slide aqui, a explicação, é uma épica grande iniciativa ou funcionalidade, pode durar vários sprints. Então você está aqui na reunião, vamos uma segunda reunião da sprint, né? Você agenda aqui pelo Meet, agendou, entrou lá no X horário, certo? Eu estou simulando o caso real que poderia ser no dia a dia. E aí você vai lá, pessoal, cria aqui o módulo consumo, cadastro de hidrômetro. Então vamos, e aí o pessoal já refinou aqui, eu passei cada backlog para cada um, e aí eles têm que refinar, vamos fazer temos a reunião de refinamento na quarta-feira, para melhorar, eu vou explicar depois, né? Mas, ou num outro dia específico. Mas esse aqui, como a gente está refinando nossa sprint planning, né? Para melhorar aqui, para a gente iniciar a nossa sprint, a gente precisa entender cada user story desse. Então, eu criei um épico aqui, e esse épico, pessoal, se você clicar aqui ó, no Gira, não vai aparecer nenhum, porque não tem nada associado. Quando você cria o épico aqui no Gira, aparece aqui dessa forminha. Aparece aqui do lado. Você pode colocar, tem a forma de visualização do Gira aqui de várias formas, mas o épico aparece aqui. Então, se eu desassociar, ele vou ter todas as histórias aqui que não está associado a um épico, porque é um marco que eu vou chegar aqui, certo? Então, se eu agora aqui, por exemplo, cadastro de idômetro, eu quero associar esse cadastro de idômetro a meu épico módulo de consumo, né? Porque eu posso ter vários user stories só não associados a esse módulo. Eu vou associar esse cadastro de hidrômetro, certo? Ao meu. Eu posso colocar etiqueta, aqui as informações etiquetas, né? A data limite que a gente colocou, team start. A story point também tem aqui que eu coloquei, ó. A gente colocou uma estimativa story point 5. Certo? Tem a blend que eu vou falar mais para frente. Mas cada reunião você vai colocando mais informações. Porque você não pode sair colocando tudo, se não vai dar tempo. Então você tem que pegar os objetivos, coletar o máximo de informações rápido, certo? E o épicos aqui, para adicionar um épico, nesse cadastro de hidrômetro. Eu vou chegar aqui. Eu posso vincular pai. Aqui, pronto. O pai dele vai ser, né? É o módulo de consumo, que vai ser o épico. Então, associar aqui, pronto. Ele está associado ao módulo consumo. Associei o meu épico. Aí ele vai ficar aqui a corzinha específica, né? Você pode alterar a cor também aqui. E a seguir, a gente está utilizando, né, as metodologias aqui de gerenciamento que o Gira coloca. Outra ferramenta coloca também épicos, entre outros. E aí eu vou associar cada um do outro aqui, ó. Vou associar vários. Isso aqui é gerenciamento de configuração, pessoal. Então, não requer você ficar com o desenvolvedor falando, pessoal, você pega o épico aqui e associa. Não. Se fosse para consultoria, beleza, treinar, ok, para todo mundo ali estar alinhado. Mas isso aqui, as pessoas têm que entender o que é um épico, sim, ok.
Mas o que é o objetivo inicial? Você falar para ele, ó, pessoal, estou associando época aqui, porque isso é um marco tal, explicar para o pessoal, é legal. Quando eu visualizar aqui, pessoal, é o seguinte, peraí. Eu falo um pouco rápido e perde a orientação, né? Mas faz parte. Eu vou associar logo a todos aqui. Se eu criar mais épocas aqui, vai aparecer uma lista de épocas. Pronto, associei. São 3, eu associei só. Ok? Se eu não, né? Normal. Quem tá atualizando ainda, né? Tá lento um pouco, gira. Enfim. Se eu atualizar aqui, ele já atualiza. Carregando. Então aqui, se eu clicar aqui no módulo de consumo cadastro dinâmico, ele só vai trazer o que está relacionado, porque eu posso ter 10, 20 os stories, porque você pode fazer várias associações, entendeu? Então, as os stories que eu associei a esse módulo consumo, ele vai exibir. Se eu não tirar aqui, ele vai, porque você pode ter os stories não associados a determinada época, né? Então você deve ter essa noção. Ok, temos isso aqui, tem uma data específica, né? Nossa sprint ainda não iniciou, estamos na sprint plano. Mas aí o pessoal fez o refinamento. A gente, pessoal, os desenvolvedores começaram a conversar mais, a gente marcou uma reunião de refinamento da sprint plano, a gente tem que ter noção. E aí a gente pegou, deixa eu pegar aqui minhas funcionalidades, né? As minhas tasks. O Gira também oferece. Lembrando que quando você refina, por exemplo, o cadastro de idômetro, você vai conversar com o desenvolvedor e ele vai ter uma noção ali de dizer, poxa, Manuel, essa tarefa cadastro de idômetro, a gente vai ter várias etapas, ok? E aí, meu época aqui eu vou fechar, eu não vou exibir o épico. Vamos lá, daqui a pouco eu exibo de novamente. Se eu quiser exibir aqui, módulo épico. Vai aparecer todos os módulos épicos aqui, ok? Se eu exibir épicos, porque mostrar épico, aí aparece exibir. Vou tirar aqui só para ter uma visualização melhor. Quando você faz um refinamento, estamos refinando de novo, né? Vamos refinar aqui esse cadastro de nome, certo? Associado ao módulo. Eu vou criar aqui, certo? Só que eu vou criar agora uma tarefa, porque uma tarefa eu posso associar ao Epics e associar a um user story e associar a um Epics. Porque você vai ter subatividades ali que o desenvolvedor encontrou, precisa fazer configuração tal, ele vai finalmente. Mas para conversa com o PO e outros stakeholders, isso aqui a gente já tem um gerenciamento aqui nos quadros da sprint. E aí eu vou criar aqui a tarefa, né? Aqui é o meu backlog e aqui é a minha sprint. O quadro da sprint é diferente do quadro do backlog. Lembrando que aqui é o nosso backlog que estamos trabalhando. E aí eu defini algumas aqui para não demorar muito esse vídeo. Aí a gente, um exemplo, estamos na reunião aqui, né, da segunda parte à tarde, e a gente vai criar a tarefa.
fazer o carregamento para a gente criar as tarefas. Eu selecionei aqui, eu vou copiar e colar. Etiquetas também, pessoal. Etiqueta você pode dizer que tarefa está associada aqui, ó. É um back-end, um cadastro, formulário, certo? Então, na minha no minha backlog aqui, eu posso pegar. E aqui tem várias formas de organizar. Isso aqui a gente está mais organizando nossa tarefa para a gente, quando a gente iniciar, eu vou botar como tarefa, não como os stories, porque os stories eu já criei. E aí eu vou dizer que meu task é criar cadastro de hidrômetro, né? Que é cadastro de hidrômetro. Tá criando aqui. Pronto, criei um. Vamos ver outra tarefa aqui que criamos. Ó, outra tarefa aqui, implementar, que é task e subtask, tarefa e subtarefa. Porque uma tarefa também pode ter N subtarefas. Por exemplo, aqui para ficar uma visualização melhor. Nosso cadastro de hidrômetro, primeiro os stories, a gente viu criar endpoint para cadastro de hidrômetro. A subtarefa o desenvolvedor vai ter que fazer, definir um modelo de dados, né? Para criar um endpoint ali, serial, setor, marca. Depois ele vai implementar a validação dos campos obrigatórios, testes unitários, tudo isso. Depois o texto implementando a UI para cadastro, né? Criar formulário responsivo front-end, conectar API a resposta e mensagem de erro sucesso. A prioridade aqui, eu vou falar daqui a pouco, que a gente está refinando ainda. A gente não conversou com o PO para a gente refinar o modelo. A gente começa com o Mesh. Imagine que você está na sala, está com os desenvolvedores, estamos refinando cada um ali, né? E aí, ou os desenvolvedores dessa reunião, na verdade, os desenvolvedores já tem que ter alguma coisinha ali de subtarefas, para a gente dar um tempo. Se ele não refinou todo, na quarta-feira já tem outro afinamento, porque ele vai iniciar algum desenvolvimento, tem que iniciar logo alguma coisa, a partir do segundo dia, o que ele conseguiu. Depois do próximo refinamento, ele falou, eu consegui mais tarefas aqui que tem que ser feito. A gente vai adicionar na reunião de refinamento, certo? Vamos lá, aqui implementar, né? E criar aqui, eu vou criar outra subtarefa, outra tarefa, na verdade aqui é uma tarefa. E com o MC aqui para poder ele criar, né? Que é o módulo de consumo, associar. Ele cria automático aqui para mim, a inteligência do coisa já faz. Criar um endpoint aqui, eu posso colocar aqui logo, muitos a gente faz na descrição. Eu vou abrir aqui no Gira, eu vou configurar, ele não está configurado aqui, mas eu quero só visualizar do modo, se eu colocar a opção, que está a opção no modo compacto. Eu quero visualizar o Gira em uma aba, você aqui tem a opção, né? Mas aqui é mais rápido, a opção para pegar o Gira aqui no modal. Mas isso aqui é detalhe. Então, uma subtarefa aqui, eu pego aqui, ó, subtask. Geralmente quem faz isso aqui é os desenvolvedores, viu? Eu estou fazendo o papel agora do desenvolvedor. Que papéis aqui que a gente está? Vamos lá, eu gosto de voltar tudo. Estimativa, revisão dos stories, né? A gente avisou, falou. Estimativa já deu da use story, lembrando que é o use story, viu? Aqui, o story point aqui tá dando os use stories. Porque o pessoal tem que refinar, né? E seleção de sprint. E a gente tem uma parte aqui, complemento final de todos, vai dar esforço total e definir entrega. As próximas reuniões, a gente está fazendo outro refinamento aqui. Então, a gente colocou aqui, o desenvolvedor foi e salvou. Eu posso colocar aqui, para essa tarefa, lembrando que essa tarefa, como está associado a um user story, ele tem que estar alinhado aqui a start date, ele vai definir a start inicial e a start final, certo? E aí a gente pode definir também o story point, né? Aqui o Gira oferece essa opção. Agora lembrando aqui que essa tarefa aqui, state date do endpoint, que eu vou explicar mais detalhes,
Aí você vai ter que ter massificar a documentação, tem que estar alinhada com a data da use stories, certo? Para não ultrapassar. O próprio Gira, ele vai dar já, eu vou explicar mais na frente em relatórios, que às vezes o desenvolvedor vai e coloca uma data maior aqui, que não está relacionada ao use stories. Por exemplo, as histórias aqui é 1º de agosto, né? Cadastro de nome. Aí vem o desenvolvedor dizendo que para criar um endpoint, ele tem que colocar a data lá no dia 8. Isso permite também. É uma data estimativa dele. Porque a tarefa aqui é do desenvolvedor. O desenvolvedor que está estimando isso aqui. Ah, tá errado. Poxa, como é a tarefa? Aí que vai. É uma coisa dele. Uma data dele específica que ele estimou. O story point também. Porque a gente vai ter que refinar tudo isso no planejamento final. Que é a sprint planning ali no final. Porque a gente vai definir a prioridade, as tarefas que vai ser feita. Porque o desenvolvedor tem a estimativa, o PO tem a estimativa e o Scrum Mesh. E aí a gente define a data final de prioridade devida ao PO, né? A gente está procurando na sprint planning. Ele vai começar a desenvolver no próximo dia, mas ele tem que dar uma data específica. Ah, deu a data final, aqui você pode restringir? Pode restringir que está ultrapassando a data acordada pelo Marco, pelo Épicos e também pelo Use Stories, porque essas tarefas têm criada antes. Ou também restringir aqui para dentro da sprint. Porque lembrando, essas tarefas aqui, a subtarefa, ela é somente para as tarefas que o desenvolvedor vai executar e as subtarefas. E aqui eu associo vincular o pai, adicionar o pai. Aí eu adiciono aqui o módulo de consumo, né? Posso adicionar as etiquetas legais. Aqui as etiquetas também, você tem que definir as etiquetas. A sprint, na hora que a gente atribui, a sprint já vai automático, né? A categoria das etiquetas, você pode criar várias etiquetas aqui, conforme eu falei. O legal, quando você está definindo a tarefa, você define uma etiqueta ali específica. Então, vamos lá. Etiqueta aqui front-end, gráficos, você pode criar aqui também no Gira. Ok? Agora... Cria subtarefa, que eu vou associar aqui a meu módulo, que essa tarefa está associada, né, pessoal, ao módulo, o épico módulo de consumo. Neste caso, o módulo cadastro de hidrômetro, que cria subtarefa. Eu não vou criar todos aqui, exercício aí para vocês. Estou deixando essa imagem aqui, ó, para você criando, aí você vai criar. Tem duas, eu coloquei a cadastro de hidrômetro, uma subtarefa, e visualização de consumo. Então você vem aqui, visualização de consumo, né? A subtarefa de visualização de consumo. Aí, mas isso aqui é subtarefa de cadastro de hidrômetro. Então, como associar corretamente, né? A gente deve definir os épicos. Então, criar os épicos ali que agrupe os stories por finalidades maiores. Então, por exemplo, o épico monitoramento de consumo. Contém os stories, visualização de consumo e relatório. Associar os stories a épicos. Então, cada user story deve ser vinculada a um épico. Então, a use stories deve ser vinculada a um épico. Ok? E está associado a um épico. Porque quando você visualizar o épico aqui, ele vai mostrar, eu quero ver só do módulo de consumo, de cadastro de hidrômetro, como é que tá. Para mim só vai aparecer ele. Ok? Vincule as tasks aos stories. As tasks são filhos diretos da use story, como eu falei. No Gira você pode criar tasks diretamente das story e usar o campo de parente. Vamos lá, parente. Vamos aqui.
Isso aqui é tudo você faz na hora lá. O desenvolvedor que criou essas tarefas, certo? Você não deve deixar aqui a gerenciamento de configuração, você não deve que o desenvolvedor mexa aqui no, no cadastro de hidrômetro, essas coisas tudo, porque isso aqui foi aí, os stories do PO, né? Criou lá. Então você vai gerenciar essas configurações. E aí eu venho aqui no criar endpoint, né? Que esse aqui é para tarefa tal. Cria subtarefa. Eu não sei se o Gira alterou agora aqui o parent, né? Porque tem versões, várias versões do Gira. Esse Gira que eu estou utilizando aqui é a versão web para micro e pequenas empresas. E ele associa, né, Story Point. Associa modo de consumo, beleza. Porque tem versões do Gira que ele não. Ó, cada girômetro. Vou entrar aqui na Task ou na Use Stories, certo? Eu tenho aqui, deixa eu ver. Pai, eu sei que é esse. Modo de consumo, beleza. Está funcionando pai. Agora, aqui no Gira, o que tem que ser feito no Scrum é feito associar isso, né? Aqui posso automatizar a regra. Lembrando que isso aqui, pessoal, não é nada de erro, não. É porque o Gira ele tem a sua documentação. O Scrum, o que você tem que entender Scrum é que esse aqui é as tarefas, ó. Essas são as tarefas. Agora, dentro da própria Story também tem uma forma de criar as Scrum, a implementação de tarefas. Por exemplo, aqui, cadastro de nomes. Vamos lá. Eu poderia colocar dentro daqui também muitas fases, porque vai depender do sistema que você está utilizando. E a versão da release, se é do Gira também. Ó, aqui eu poderia colocar, muitos colocam na descrição aqui, é subtarefa. Tudo isso aqui, às vezes não quer muito card, vai ficar muito bagunçado. Tem Scrum Master que faz isso. Pega essas tarefas aqui e joga tudo aqui dentro, ó. Pronto. E trava tudinho aqui os cadastros. E o desenvolvedor vai ter estimativa. Ah, mas isso aqui tem maior controle. Sim, é legal para você saber. Que aqui é a parte do desenvolvedor. O desenvolvedor vai meter tarefa lá, certo? Então, vai ficar muito bagunçado. Porque quando você se comunicar com o CEO, você vai tratar sempre esses aqui, ó, os épicos, se concentrar no... Tá tudo andando aqui, ok? Mas as subtarefas são importantes. Agora, associar, eu associei somente o módulo, né? Aqui é vincular team, criar ticket filho. Vamos lá, criar ticket filho. Ah, eu posso criar uma subtarefa. Aqui. Ok. Ó, tem outra forma aqui também no Gira, que ele dá uma opção. No cadastro de dinâmico, você pensa, criar ticket filho, vincular o ticket. Posso vincular a tarefa. Ele me dá essa opção, ó. E eu posso pegar essa tarefa aqui
né? Desbloquear não, né? Posso pegar, saiu. Vou ter que visualizar essa tarefa, nova aba. Copiar link. Isso aqui é gerenciamento do Gira, não tem nada a ver com o Scrum. O Scrum é aquela metodologia lá, viu? Isso aqui tem Azure DevOps já faz dessa forma, o Trello já de outra, é operacional. Então você vai investigando, eu faço o seguinte, pego o estudo de caso, pego todo o ritual Scrum, vou vendo como o Scrum vai feito e associando. Poxa, o Scrum pede backlog, como é que faz no vídeo isso, entendeu? Vai assim por diante. Ó, eu posso pegar aqui a tarefa e já ter se associar. Ele pede aqui, na hora que você cria um vínculo no ticket filho, eu vou vincular essa tarefa aqui, ó. Deixa eu ver se ele já vai. Ó, cadastro de ponte, eu consegui encontrar e salvou. Ok. Pronto, linkar. Linkei. Vamos ver se ele já associa. Associou, né? Aí tem um nível de prioridade aqui também, né? Nível de prioridade. Vamos voltar aqui pro nosso... Olha, já fica... Vamos ver, abrir agora a tarefa aqui para ver como ela vai ficar. Lembrando que isso aqui você tem que já ter em mãos, não ficar fazendo essa lentidão assim numa reunião, né? Que ninguém vai ficar esperando. Você já tem que só passar o review ali, ó. O Felipe criou duas tarefas aqui, já associou, Felipe. O cara de nome, sim. Ou a Luana já associou a implementação e já associei. Então tá bom. Ok. Isso aqui você deve delegar até o desenvolvedor, fazer um gerenciamento aqui no Gira para delegar ao desenvolvedor a subtarefa que ele encontrou. E aí vai ficar vinculado. Ó, eu marquei aqui, ó, ele já vinculou, tipos vinculados, ó. Cadastro de hidrômetro, pronto, você já tem uma noção aqui, mas também isso é legal você também associar o Epix. Eu gosto de associar porque eu sei ali tudo que está no meu controle, ok? E assim vai por diante também. Eu vou botar também essa subtarefa. E a subtarefa já está associada, né? Dentro da subtarefa você pode criar. Vincular um filho. Criar um ticket filho. Vincular um ticket. Agora também eu posso minha subtarefa associar. Mas na verdade eu vou associar outra aqui, ó. Porque eu gosto de fazer dessa forma, porque os desenvolvedores estão implementando lá. Eu peço aos desenvolvedores, me dê todas as subtarefas aí, listada, liste todas as subtarefas, associada a qual específico use stories. Ele vai me listar aqui, Monel. Use story MC1, cadastro de dinâmico. As tarefas são essas aqui, ó, um exemplo. Ele me dá tudo já mastigado. E eu, como o Scrum Mesh, tenho que gerenciar minha coisas aqui, ó. Ele me dá aqui, ó, Manuel, diz que tal, eu vou e lá associo. Vou vincular só o último aqui. Aqui já é o afinamento. Ok? Eu copiei aqui o link, deixa eu ver. Copiar o link. Aqui. Esse outro, cadastro de nome que a gente vai implementar. Isso. Isso aqui deve ser bem gerenciado, pessoal, porque se dá um problema, geralmente você não deve fazer, você deve gerenciar com gerenciamento de configurações, visualização, né? O Gira tem todo um roteiro. Para quem é que você deve visualizar itens. Por isso o Scrum, ele limita ali, né? Quem deve ter visualização de os stories, tarefa, módulos, para você não ficar bagunçado e o desenvolvedor se concentrar no desenvolvimento. Ok? Então, refinamos, já temos aqui, olha que já temos agora esse entendimento de subtarefas, você pode fazer mais, muito mais ainda, né?
Então, imagine aí, pronto, eu já tenho ali meu cálculo, e aí eu preciso agora definir as prioridades, conforme aqui, vamos lá no nosso, voltar aqui no nosso seleção do sprint backlog. Então, deve definir minhas prioridades. E aí, eu tenho que aqui conversar. E aí o PO chegou, eu chamo o PO. PO, vamos lá definir nossas prioridades aqui. O desenvolvedor já fez lá as subtarefas e vamos criar nossa sprint, né? E aí criar aqui o quadro da sprint. Aqui já tem um sprint, eu iniciei sprint 1, você pode melhorar a sprint aqui, certo? Aqui a data da sprint, vamos lá. O PO chegou lá, mas quadro da sprint, posso botar o nome também aqui, sprint. O certo é botar sprint 1, 2 e repetir, sabe? Porque você vai próximo a sprint, aí o pessoal no mês tem noção. Mas aí vai de você. Tem gente que bota um cara de nome aqui, sprint fantasia, tal. Vamos lá, minha sprint vai ser de 28 a dia 1ª, sexta-feira, que a gente está fazendo aqui na jornada. Bota o objetivo da sprint. Começar 8 da manhã. Terminar ali dia 17 horas. Hora comercial. Da Sprint Goal. Você já sabe o que é Sprint Goal, né? A meta que a gente definiu lá no vídeo anterior. Goals. Bote outro nome aqui, pessoal. Só definir isso aqui dessa forma. Aí o PO lá, mas vamos lá, o Scrum Mesh. Scrum Mesh define com os desenvolvedores quem dá a tarefa. E ele já vai atribuir aqui, ó, eu vou atribuir ao usuário a Luana aqui, o cadastro de hidrômetro. Ó, você faz isso aqui, será que dá certo? Ó? Cadastro de hidrômetro. Você deve fazer isso, pessoal? Pensa bem. Aí vamos lá. Uns acham que não deve associar aos stories para sprint. Porque as stories têm uma data específica, né? Sprint, você sabe que é a tarefa ali de trabalho, né? Muitos associam o seguinte, vamos lá. Muitos gostam de fazer isso aqui, ó. Vamos lá, eu vou tirar. Eu estou dizendo aqui, eu estou separando aqui agora o nosso. Vou tirar todos aqui. Porque ele está associado a uma tarefa. Muitos falam, não, no backlog eu vou botar atividades. Quem é que vai fazer a atividade de criar backpoint? Já está lá, né? Está do meu marco. Marco responsável. Eu coloco aqui criar tarefa. Já que é tarefa, implementar cadastro de usuários. Vai ser a Luana. Vou associar aqui. Muitos dizem que não pode usar história, mas a história é permitido também. Mas aí você tem que gerenciar bem os módulos aqui, como é que você vai fazer. Eu vou dar uma alternativa, tem N alternativas para você gerenciar aqui. Ah, eu quero atividade, colocar, não, não quero não. Mas tem N, associa usuário, certo? Associa usuário específico e atribui ao usuário que você quer. O PO falando, o Scrum Master fala, eu vou associar aqui a quem é que vai pegar essa tarefa. Você vai falando, não, o Luana vai pegar essa tarefa, a Larissa, o Felipe, a Michele, quem é que vai pegar? Aí vai associando, bota tudo aqui, ó, jogando. Eu vou jogar aqui só para você ter a noção, certo? Aí uns aí diz que relatório e coisa, pronto, vamos lá. Eu vou deixar a tarefa, pessoal, para o nosso treinamento aqui, mas é só para a gente encher mais um pouco aqui, iniciar a nossa sprint. Prioridade, quem é que diz a prioridade? PO, né? PO e prioridade. Story point já definido, prioridade já definida,
né? O PO vai chegar aqui, ele vai ter uma análise ainda mais, né? O PO vai ficar falando, rapaz, essa atividade aqui. Às vezes o PO separa quadros, sabe? O PO separa quadros, deixa um quadro para o Scrum, para ele ter como relatório do Scrum ali, o profissional Scrum Tech Lead, ele fica só visualizando do Scrum ali, o quadro do Scrum. Isso é gerenciamento. O importante é dar o feedback. Aí aqui o PO chega, não, eu quero verificar aqui o médio. Não, esse aqui não é médio não. Vou alterar aqui, essa tarefa não é média, essa tarefa é prioridade alta. Ok, ele vem, tá carregando aqui e altera a específica tarefa. Ok? Tá um pouco lento, horário de pico, hora dessa. Médio. A verdade que tá médio aqui é os stories, né? Vamos lá. Ele vai ter que definir lá nos stories. Prioridade. Vamos lá para o nosso módulo de consumo aqui. Vou ter umas tarefas aqui no backlog. Se eu for para o quadro aqui, vamos lá, ele definiu a prioridade já. Imaginei que aqui eu tenho porque eu tenho tarefa procurador, deixa eu ver, prioridade, ele vai botar os stories aqui. Definir prioridade conforme o nosso quadro aqui, né? Isso aqui pode ser alternado, não é na sequência às vezes, viu? Pode alternar, às vezes pior, não, depois eu dou estimativa, não. Estimula todos aí, planeja todos, depois eu vou dar a minha lista aqui. Nível de prioridade, vamos lá. Atribui. Giro é bom quando você está na versão melhor, né, pessoal? Aí vem a internet. Aí tem as estimativas aqui, história de 13, total de Sport Point também, ó. Muitos PO gostam de prioridade aqui, ó. Vamos lá, vamos iniciar a sprint. PO deu aval, às vezes o PO vem aqui. Inicie pode iniciar a sprint. Ele categorizou aqui os prioridades que vão entrar. Ele fala assim, ó, vai entrar esses aqui, esses itens são prioridade. Definir, só jogar. O nível, porque o nível não vai influencia um pouco, mas o nível o PO vai detalhando aqui o nível. É uma questão de configuração um pouco do módulo, dos detalhes aqui da função que eu não vou aprofundar. Mas você pode definir um nível aqui, médio, alto, grande, entendeu? Geralmente, para rapidez, a gente joga, ó, vai ser esse aqui em reuniões, viu? Joga item. Vai ser esse item aqui, quem vai ficar com esse item associa o item. A Michelle vai ficar com isso e associa o item. Pronto. Pessoal, já está tudo, as tarefas aqui bonitinho, refinamento. Vamos iniciar nossa sprint, iniciar. E outra coisa, quando inicia a sprint, né? Tem a data da sprint aqui, iniciar, atingir, ok, né? Segunda-feira, de 8 às 17, a gente conseguiu fazer nosso backlog, conforme nossa agenda aqui, certo? Segunda-feira, ok? Atingimos aqui a sprint plan, aprofundando, pronto. Aqui também, na mesma reunião de sprint planning, o
Scrum Master, o Tech Lead, os desenvolvedores, e o próprio PO também vai dizer assim, não, quando for iniciar a sprint, ele vai falar aqui, ó, essas aqui são as prioridades. Então, geralmente, para não ficar muito detalhe ali, o PO logo ficar detalhando, não, esse aqui vai ter isso, porque toma tempo, pessoal, toma tempo. O Scrum fala que a transparência, a adaptação, né? Você tem que criar logo o objetivo para iniciar, porque amanhã já vai começar o desenvolvimento. Então, esse foi a primeira cerimônia. Aqui já temos o quadro já, né? Aí agora entra na parte de background, né? Os desenvolvedores vão ter que apoiar os sistemas, tudo isso. E aí a gente vai para os próximos vídeos fazer tudo isso ali, conforme no dia a dia, conforme o diário que já dá para a gente desenvolver aqui algo, né, pessoal, do dia a dia. Então eu tento trazer esse cenário de PO, eu vou falando aqui, misturando a voz de PO, a voz de Scrum Master, Tech Lead, para a gente ter uma noção. E aí agora já temos aqui o módulo consumo aqui que a gente pode fazer alguma coisa tarefa, né? Criar um usuário virtual aqui para associar e a gente ter ali uma implementação, como implementar e passar para os nossos conceitos. A gente vai passar por todos esses conceitos, ok? Então, a nossa jornada de trabalho aqui é essa. Vamos lá, o nosso próximos vídeos a gente vai aprofundar na Daily Scrum. Já tem uma Sprint Plan, certo? A sprint já foi iniciada, nosso modo de consumo, e aí agora vamos andar com nossas cerimônias, conforme a gente vai, que aí é agora desenvolver. Aí os desenvolvedores tá lá no background desenvolvendo, você Scrum Mesh acompanhando, Tech Lead, então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Até os próximos vídeos, pessoal. Tá ficando um pouco longo, mas faz parte.